falaremos sobre a história do cinema mundial. Para explicar melhor sobre esse universo cinematográfico, vamos fazer uma breve viagem no tempo. Agora, peguem a pipoca, desliguem os celulares e tenham uma boa sessão. O que é cinema? Cinema vem da palavra grega kinema, que significa movimento. É a técnica e a arte de fixar e de reproduzir imagens que mostram impressão de movimento. As obras cinematográficas, mais conhecidas como filmes, são produzidas através de gravações de imagens do mundo com câmeras adequadas, ou pela sua criação utilizando técnicas de animação ou efeitos visuais específicos. A origem da palavra cinema deve-se à circunstância de ter sido o cinematógrafo o primeiro equipamento utilizado para filmar e projetar. E o que é o cinematógrafo? Em 1895, a invenção do cinematógrafo constituiu o marco inicial da história do cinema. Inventado pelos irmãos Lumière no fim do século XIX, em 1895, na descrição dos próprios inventores, tal aparelho permite registrar uma série de fotografias, assim criando a ilusão de movimento. Em 28 de dezembro de 1895, na Cave do Grand Café em Paris, realizaram a primeira exibição pública e paga de arte do cinema. Uma série de 10 filmes com duração de 40 a 50 segundos cada. Os filmes até hoje mais conhecidos dessa primeira sessão chamavam-se A Saída dos Operários da Fábrica Lumière e A Chegada do Trem à Estação Ciotat. Apesar de também existirem notícias de projeções um pouco anteriores de outros inventores. A seção dos Lumière é aceita como marca inicial da nova arte, onde o cinema se expandiu a partir de então da França, por toda a Europa e também pelos Estados Unidos, por intermédio de cinegrafistas enviados pelos irmãos Lumière para captar imagens pelo mundo afora. O cinematógrafo é considerado geralmente como um aperfeiçoamento feito pelos irmãos Lumière do cinetoscópio de Thomas Edison. Mas você sabe como surgiu a primeira câmera cinematográfica? O cinetoscópio é um instrumento de projeção interna de filmes que possui um visor individual através do qual se podia assistir à exibição de uma pequena tira de filmes que passava rapidamente. Apesar dessas invenções, permanece no nome de Edison. Elas, na verdade, foram produzidas por William K. L. Dixon. Nesta mesma época, o mágico ilusionista chamado Georges Méliès, dono de um teatro nas vizinhanças do local da primeira exibição dos Lumière, quis comprar um cinematógrafo para utilizar em seus espetáculos. Os Lumière não quiseram vender-lhe o aparelho. O pai dos irmãos inventores argumentava que o cinematógrafo tinha uma única finalidade científica, e que o mágico teria, por certo prejuízo, se gastasse dinheiro com a máquina para fazer esse entretenimento. Frustrado, Méliès conseguiu, no entanto, adquirir um aparelho semelhante na Inglaterra, fabricado por Robert William Poe, tornando-se assim o primeiro grande produtor de filmes de ficção, com narrativas sedutoras e truques aliciantes destinados ao grande público. Com os primeiros efeitos especiais da história do cinema, foi considerado o pai da ficção e dos efeitos especiais. Com isso, os irmãos Lumière e Méliès deram origem a dois gêneros fundamentais de cinema, o cinema documental e o cinema de ficção. Em 1896, a primeira exibição de cinema no Brasil ocorreu no Rio de Janeiro, aproximadamente 6 meses após a apresentação dos irmãos Lumière na Europa. 2 anos depois, Afonso Segreto produziu a primeira filmagem em terras brasileiras, uma tomada da Baía de Guanabara. Século XX, primeira década. A constante falta de energia elétrica é um empecilho para o desenvolvimento dos cinemas no Brasil. Predominam filmagens documentais sobre aspectos de realidade nacional incentivadas pelos próprios exibidores do cinema. Em 1900, é aberta a primeira sala de cinema em São Paulo, pelo italiano Virto de Maio. Nos Estados Unidos, em 1903, o diretor Ed Potter introduz em seus filmes o planos de corte e edição. E neste mesmo ano surge a revista Variety, criada por Simon Silverman. Sua publicação existe até hoje e é a principal revista sobre a indústria do cinema. Alguns anos depois, ainda nos Estados Unidos, em 1906, Humor's Force of a Fan Face, de James Stewart, é o primeiro filme de animação, e The Story of the Kelly Gang
de Charlie Star, é o primeiro longa-metragem produzido. Em 1907, Leader Force inventa a válvula eletrônica e apresenta um aparelho que permite a reprodução simultânea de imagens de sons. Neste mesmo ano, no Brasil, uma usina de Ribeirão das Lajes passa a fornecer energia elétrica para o Rio de Janeiro. E, em poucos meses, são criadas cerca de 20 salas de exibição. Já em 1908, Os Estranguladores de Antônio Leal é o primeiro filme de ficção brasileiro. Com 40 minutos de duração, Leal ainda dirige Os Guaranis, primeira adaptação de um romance no cinema brasileiro. A produção de comédia intensificam-se nos Estados Unidos, em 1913, e surge Charlie Chaplin em O Gordo e o Magro. Um ano depois, no Brasil, em 1914, O Crime dos Banhados, do português Francisco Santos, é o primeiro longa-metragem produzido no Brasil, com mais de 2 horas de duração. Em 1915, Uma Transformista Original, de Paolo Benedetti, é um filme musical que utiliza discos de música sincronizados com a imagem, um processo percussor de sonorização. No Brasil, em 1917, O Kaiser do desenhista Cid é a primeira animação brasileira. Anos 20. No Brasil, entre 1923 e 1933, o cinema brasileiro vive uma expansão e são produzidos 129 títulos. Várias cidades de Minas Gerais produzem filmes por iniciativas de imigrantes e produtores independentes. Enquanto isso, em 1923, é construído o lendário letreiro de Hollywood, no alto das colinas de Los Angeles. Já em 1925, no Brasil, Francisco Serrador inaugurou a Cinelândia, no Rio de Janeiro, onde seria a primeira sala de cinema de luxo. 2 anos depois, em 1929, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas Americana realiza a primeira entrega do Prêmio Oscar. O Beijo, com Greta Garbo, é o último filme mudo da MGM. E, em 1927, acontece a primeira exibição de um filme falado, O Cantor de Jazz, de Alan Crosland, com um total de 354 palavras. Anos 30. Os anos 30 se iniciou com a inauguração do primeiro estúdio cinematográfico brasileiro, o Cinédia, que se dedicou a produzir dramas populares e comédias musicais como Lábios Sem Beijos, que foi o primeiro filme da campanha A Voz do Carnaval, produzido em 1933, estrelado pela cantora Carmen Miranda. Ainda em 1930, foi criado The Hollywood Reporter, o primeiro jornal diário dedicado à indústria do cinema. Um ano mais tarde, o filme Limite, de Mário Peixoto, é eleito o mais importante filme brasileiro, com imagens intimistas, fusões, cortes e ângulos cheios de audácia. Já em 1934, uma moça chamada Carmen Santos, atriz, produtora e diretora de cinema, e uma das primeiras mulheres a produzir e dirigir filmes para o cinema brasileiro, fundou o Brasil Vox Filmes, na cidade do Rio de Janeiro, com a chegada do cinema falado, sendo que, em 1935, mudou o nome para Brasil Vita Filmes. E, em 1937, houve a produção do primeiro longa-metragem de animação, Branca de Neve e os Sete Anões, produzida pela produtora Walt Disney. Anos 40. Na década de 40, o planeta se encontrava na página mais sangrenta de sua história, a Segunda Guerra Mundial. O conflito dividiu o mundo em 2 partes, os aliados Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, contra o que foi conhecido como o Eixo do Mal, a Alemanha, Itália e Japão. A busca pelo poder foi tão grande que o confronto não foi baseado apenas em quem tinha o maior poder bélico, mas também quem tinha a melhor estratégia artística. Hitler considerava os filmes o mais efetivo instrumento de manipulação das emoções humanas. Ter o controle sobre eles, em todas as cadeias de produção, era fundamental para a eficácia da máquina de propaganda nazista. Através deste pensamento, em 1940, no primeiro ano da guerra, Hitler disponibilizou ao seu ministro de propaganda, Joseph Goebbels, 2 milhões de marcos para que fosse produzido o filme George Seuss, Ascensão em Queda. Um filme antissemita, aonde o autor principal, Tobias Moretti, interpretava Ferdinand Marian, um judeu manipulador, traiçoeiro e desumano. O filme fez um sucesso tão grande que rendeu ao Terceiro Reich a marca impressionante de 6 milhões de marcos e um público total de 20 milhões de espectadores. Para se ter ideia, o filme brasileiro que obteve o maior número de espectadores na história foi o do diretor José Padilha, Tropa de Elite 2, levando um total de 11 milhões de pessoas para as salas de cinema.
A resposta hollywoodiana veio no mesmo ano com a obra-prima, O Grande Ditador, filme dirigido e estrelado por Charlie Chaplin, que ironizava os ditadores Benedito Mussolini e Adolf Hitler. Ainda no ano de 1940, Carmen Miranda, a estrela luso-brasileira, estreava no cinema norte-americano com o filme Serenata Tropical. A crítica aclamava suas roupas exóticas e o seu sotaque latino, que tornou-se sua marca registrada. Nesse período, ela foi eleita a terceira personalidade mais popular nos Estados Unidos e foi convidada para apresentar junto com seu grupo o Bando da Lua para o presidente Franklin Roosevelt na Casa Branca. Em 1941, na cidade do Rio de Janeiro, foi fundada por Moacir Fenelon e José Carlos Burlet a Atlântida Cinematografia, maior produtora do país na década e precursora da chanchada carnavalesca no Brasil. Atlântida estreou nos cinemas em 1943 com o filme Moleque Tião, um melodrama que retratava a vida do ator Grande Otelo, estrela por ele mesmo um grande sucesso da época. Porém, o maior sucesso da produtora ocorreu nos anos de 1940, com o filme Este Mundo é Pandeiro, dirigido por Watson Macedo e estrelado por Oscarito e Grande Otelo. Este filme é fundamental para entender as comédias da Atlântida, também conhecidas como chanchadas. Nele, Watson Macedo esboçava com grande precisão alguns detalhes que as chanchadas assumiam mais tarde. A paródia à cultura estrangeira, em especial ao cinema feito em Hollywood, e uma certa preocupação em expor as feridas da vida pública e social do país. Anos 50. Através da indústria cinematográfica, foi possível integrar a concentração do jovem à maneira de se vestir, mudanças comportamentais e a ruptura com os padrões antigos, mas ao mesmo tempo uma reconstrução aos padrões do sonho americano, o antigo American Way of Life. Caracterizava-se pela sua compra de bens de consumo e anexada aos padrões burgueses tradicionais. Surgem métodos mais práticos para a mulher, que não é vista somente como dona do lar. As vestimentas também mudaram de uma maneira drástica. A mulher tornou-se mais sensual, usava roupas cada vez mais luxuosas e sofisticadas. Essa ideia foi vendida através dos principais meios de comunicação, o cinema e a televisão. No ideário de beleza, o cinema teve grande participação. Dois estilos de beleza feminina marcaram os anos 50. O das ingênuas chique, encarado por Grace Kelly e Audrey Hepburn. Entretanto, os dois grandes símbolos de beleza da década de 50 foram Marilyn Monroe e Bridget Bardot, que eram uma mistura de dois estilos, a devastadora combinação de ingenuidade e sensualidade. Nos anos 50, o cinema americano sofre com as perseguições políticas aos profissionais do meio. A TV leva a queda nas receitas e os grandes estúdios apostam nas inovações do sistema, como telas gigantes ou cinema 3D. No epicentro se encontrava a Companhia Cinematográfica de Veracruz, que surge em 1949 na cidade de São Paulo, que logo difundiram outras 5 companhias, resultando em um acervo de 20 filmes no período de 3 anos. Mazzaropi tornara-se o seu maior sucesso. A chanchada atinge seu auge até a metade da década, entrando em uma decadência logo depois. Suas grandes estrelas encontram abrigo seguro na televisão, veículo que cresce rapidamente ao longo da década. Em 1950, é inaugurada a primeira emissora de televisão no Brasil, a TV Tupi. Em 1953, O Cangaceiro de Lima Barreto ganha o Festival de Cannes e torna-se o primeiro filme brasileiro a ter sucesso internacional. E Destino em Apuros, de Ernesto Remani, é o primeiro filme nacional em cores. 2 anos mais tarde, Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, marca o início da corrente do novo cinema. E, em 1956, é criada a Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Porém, alguns anos depois, o incêndio destrói 1/3 do acervo da Cinemateca Brasileira. Anos 60. As grandes salas de cinema dão lugar aos cinemas multiplex, complexos com várias salas menores, exibindo uma grande diversidade de títulos. É inaugurada a Calçada da Fama, em Hollywood, onde são registrados os nomes das grandes celebridades no meio cinematográfico. No Brasil, o cinema novo se opõe-se ao populismo das chanchadas, buscando um estilo nacional por meio de discussões da realidade econômica, social e cultural do país. Entre os principais diretores estão Nelson Pereira dos Santos, Roberto Santos, Glauber Rocha e Arnaldo Jabor.
José Mujica Marins, o Zé do Caixão, populariza o cinema de terror brasileiro. É criado em São Paulo o Sindicine, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica, que lutavam pelo reconhecimento e direito dos trabalhadores. Em 1962, o Pagador de Promessas de Anselmo Duarte é premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Com o avanço do capitalismo, o filme São Paulo S.A., de Luiz Sérgio Persson, faz crítica à crescente sociedade industrial paulistana. No período de ditadura, em 1969, o governo militar brasileiro cria a Embrafilme, empresa estatal para promover e controlar a censura à indústria cinematográfica. A década de 70 foi um palco de um conjunto de acontecimentos que alteraram o panorama da indústria cinematográfica norte-americana e, consequentemente, do resto do mundo. Após 25 anos de declínio econômico, os anos entre 69 e 71 revelaram-se um fundo de uma crise que alterou por meio completo a indústria. Exemplo dessa crise é o fato de Metro-Goldwyn-Mayer, um dos símbolos da meca do cinema, de ter sido vista obrigada, em 1970, a leiloar o guarda-roupa e adereços das suas mais famosas produções. Nesta década, nos Estados Unidos, o público de cinema caiu de 45 milhões para 15 milhões de espectadores por semana, fazendo com que muito dinheiro fosse perdido, tudo por conta da inversão da TV nos anos 50. Em 1970, o Japão apresenta a tela no formato IMAX, Maximum Image, sistema que permite a projeção em telas gigantescas. E no Brasil, sob o controle do governo, a Embrafilme garante espaço para os filmes nacionais, em meio ao domínio dos filmes estrangeiros, com financiamento público e salas de exibição garantidas em lei. Em São Paulo, o movimento da Boca de Lixo produz filmes de baixo orçamento, com forte apelo erótico, conhecido por pornô-chanchadas. Surge o Festival Brasileiro de Gramado. Aconteceu de 10 a 14 de janeiro de 1973 e, desde então, é realizado todos os anos. Em 1976, surge o sistema de vídeo VHS. O videotape começou a ser utilizado de forma caseira, criando a indústria da home video, fazendo alterações nos negócios de televisão e filmes. Em 1977, os filmes de ficção científica eram considerados pouco lucrativos para a indústria cinematográfica, mas o longa de George Lucas provou o contrário ao conquistar 6 prêmios na festa do Oscar e trazer inovações que impressionam até hoje, elevando a tecnologia do cinema com os efeitos visuais obtidos pela primeira vez por meio de computadores. Anos 80. Os anos 80 foi marcado pelas sequências e que os grandes filmes de ação destinados ao público jovem recebessem continuidade. Os filmes passam a ser lançados com grandes eventos de marketing, encarecendo ainda mais as produções. Uma novidade chega ao Brasil: o videocassete, levando o cinema para dentro de casa. O governo militar chega ao fim, e pela grande crise econômica, o cinema enfrenta uma grave crise. A Embrafilme, uma grande produtora brasileira, deixa de financiar a produção que decai. Ainda no Brasil, em 1980, a produção cinematográfica brasileira ultrapassa a marca de 100 filmes no ano. E 2 anos depois, é lançado o primeiro videocassete fabricado no Brasil. Em 1986, inicia-se o processo de colorização de filmes originalmente em preto e branco. E em 1989, o curta Ilha das Flores, de Jorge Furtado, vence o Festival de Berlim na categoria e é eleito pela crítica europeia um dos 100 mais importantes curtas-metragens do século XX. Anos 90. Nos anos de 1990, despontava a fórmula que fez com que Hollywood viciasse seus adeptos. Em 1990, Spielberg desponta com os mais importantes cineastas e seus filmes rendem milhões para as companhias cinematográficas. O sucesso hollywoodiano se dá basicamente pela inserção constante dos cineastas independentes. Agora não mais como um padrão cult, mas sim para o grande circuito. E seu responsável foi Quentin Tarantino, com o intitulado Cães de Aluguel e Por Tempo de Violência. Sua obsessão pela violência, pelos anti-heróis e pelos diálogos ágeis e divertidos que fomentaram a cultura pop e criaram um subgênero. Além de Pulp Fiction, Tempo de Violência, ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, transformou Tarantino um ídolo para os adolescentes. O cinema brasileiro obteve diversas conquistas exportando talentos, apesar de seus altos e baixos, pois teve épocas de vasta produção cinematográfica, muito criativas e outras de crise. A política cultural do governo Collor foi bastante destrutiva, chegando a acabar com a Embrafilme
evitando toda a produção cinematográfica. Com a chegada de Itamar Franco no poder, alguns projetos foram saindo do papel e outros finalizando. Gradativamente, o cinema brasileiro foi retomando, estreando Carlota Joaquina, Princesa do Brasil de 1994, de Carla Camurati. Foi o salto inicial, pois conquistou a crítica e reaproximou o público dos filmes brasileiros. As indicações ao Oscar de melhor filme estrangeiro, para um quadrilho de Fábio Barreto e O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, confirmaram a nova fase do cinema, dando visibilidade mundial. O filme símbolo do renascimento cultural brasileiro é O Central do Brasil, que recebeu um Urso de Ouro no Festival de Berlim e conquistou o cinema internacional. Século XXI. O novo milênio apresenta as séries O Senhor dos Anéis, onde o filme conta a história sobre uma terra fantástica e única, chamada Terra-média. Um hobbit recebe de presente do seu tio um anel mágico e maligno que precisa ser destruído antes que caia nas mãos do mal. Para isso, o hobbit Frodo terá um caminho árduo pela frente, onde encontrará perigo, medo e personagens. Harry Potter. A série narra as aventuras de um jovem bruxo, Harry James Potter, o personagem título, e seus amigos Ronald Weasley e Hermione Granger, os quais são alunos da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. O arco de história principal diz respeito à busca de Harry para tentar superar o Bruxo das Trevas, Lord Voldemort, que pretende tornar-se imortal, conquistar o mundo dos bruxos, subjugar as pessoas não mágicas e destruir todos aqueles que estão em seu caminho, especialmente Harry Potter. Star Wars Ataque dos Clones, de George Lucas, é o primeiro filme a ter toda a produção realizada digitalmente. Surgem centenas de produtores independentes. Ideias amadoras passam a competir pela atenção de uma plateia global. A conexão de internet em banda larga atinge um desempenho suficientemente bom para permitir que imagens e som de alta qualidade sejam compartilhados. O sistema de transmissão de televisão via internet, IPTV, permite a interação dos usuários, como na escolha de conteúdo, na interrupção ou avanço de trechos ou mesmo na aquisição dos produtos exibidos no ar. No Brasil, o cinema nacional tenta conquistar maior participação no mercado, produzindo cada vez mais filmes com qualidade. São lançados filmes de grande sucesso de público e reconhecimento internacional. O DVD, criado no fim da década anterior, revitaliza o mercado de vídeos em casa. A pirataria de títulos invade o mercado, lançando DVDs à venda antes mesmo da chegada dos filmes às telas. O primeiro longa-metragem digital brasileiro é A Xuxa e os Doentes, de Paulo Sérgio de Almeida e Rogério Gomes. Surge o YouTube, um site que permite que os seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. As salas de cinema se adaptam para a exibição dos novos títulos 3D que chegam ao mercado. Com um público crescente, televisores, filmadoras e até celulares também oferecem o recurso e grandes eventos passam a ser transmitidos em 3D. Os filmes em 3D mais assistidos foram Avatar, de James Cameron, As Aventuras de Pi, de Ang Lee, Gravidade, de Afonso Cuarón e Rio, de Carlos Saldanha. O antigo sistema de locação de vídeos é substituído pelo site de transmissão em streaming. Brasil Animado, de Mariana Caltabiano, é o primeiro longa em 3D do país. Curiosidades. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin nasceu no dia 16 de abril de 1889. Seu nome verdadeiro era Sir Charles Spencer Chaplin. Aprendeu a fazer mímica com sua mãe, a atriz Hannah Chaplin. Teve uma infância extremamente pobre, chegando a morar em um orfanato após a morte de sua mãe. Além de ator, Chaplin também era produtor, humorista, empresário, dançarino e roteirista. É notável sem talento musical, pois compôs quase todas as músicas de seu filme. Antes de ser ator, já trabalhou em uma fábrica de vidro. Foi ajudante de barbeiro, balconista, jornaleiro e empregado doméstico. Começou sua carreira como ator em 1913, com o filme Make a Living. Ao todo, Chaplin dirigiu 81 filmes. Entre curtas e longas metragens, seus longas incluem O Imigrante, em 1917, Em Busca do Ouro, em 1921, Luzes da Cidade, em 1925 e considerado seu melhor filme, O Circo, em 1928, Tempos Modernos, em 1936, critica diretamente o Fordismo,
O Grande Ditador, em 1940, seu primeiro filme falado. Luzes da Ribalta, em 1953. Um Rei em Nova York, em 1957. E Condessa em Hong Kong, em 1963. A ideia de O Grande Ditador surgiu quando Alexandre Korda reparou a semelhança física entre Chaplin e Hitler. O Grande Ditador chegou a ser utilizado como propaganda antinazismo e proibido no país controlados pela Alemanha nazista. Foi seu maior sucesso de bilheteria. Existem rumores de que Charlie Chaplin participou de um concurso de imitadores de Charlie Chaplin, onde teria conquistado o terceiro lugar. Walt Disney, em 1922, é criado seu primeiro filme de animação, Chapeuzinho Vermelho. Em 1923, Walt Disney com seu irmão Roy fundam a Disney Brothers. A empresa se transformou em Walt Disney Studio. 1928, ano de estreia de Mickey Mouse. Apesar da criação e personificação do ratinho, o desenhista da ideia de Walt foi seu amigo Ub Iwerks. É importante ressaltar que o nome de Mickey seria Mortimer, mas a esposa de Walt, Lillian, o convenceu a trocar Mortimer por Mickey. A primeira aparição de Mickey foi no desenho Steamboat Willie, 1940. História bem contadas mantém o interesse do espectador. Seu lema vem de acordo com as suas adaptações do conto Branca de Neve. Na produção do filme Branca de Neve, houve protestos por parte de sua equipe. Mas, mesmo assim, o filme foi concluído após seus 3 anos de produção. O filme foi um sucesso tão grande que gerou capital para a construção de um novo estúdio e foram criados novos longas-metragens como Pinóquio, Fantasia e Bambi. 1950. Walt Disney não trabalhou apenas com desenhos animados. Seu primeiro filme com atores foi A Ilha do Tesouro e logo em seguida vieram O Drama do Deserto e 20.000 Léguas Submarinas. 1955. Inauguração do Parque Disneylândia, estúdio em Anaheim, na Califórnia. Essa foi um pouco da nossa trajetória pela história do cinema. Espero que todos tenham gostado, agradeço pela atenção e até uma próxima.